Enquanto eu aguardo um pouquinho para nós entrarmos na ordem do dia, eu vou convidando o senhor Arnildo Schilt, é assim, Arlindo? Da SIGA Mobilidade Urbana, para ocupar um dos espaços aqui, que depois, nos assuntos gerais, ele vai nos apresentar o projeto sobre o trem regional da Serra Gaúcha. Ele vai ter uma apresentação, ele tem mais demais convidados que vieram junto com ele, que nós estaremos passando na sequência para ele fazer essa apresentação. Felipe, a deputada Laura, não consegue dar uma ligadinha para ela, ver se ela não está aí? Tá. E o deputado Tiago, temos notícia? Tá, vamos aguardar então um segundo, se os colegas me permitem. Aí nós terminaremos a pauta, falta um colega aqui, para a gente poder... eu peço a interrupção se os colegas me permitem, Tá, enfim. Então, tá, vamos só aguardar então 2, 3 minutos do retorno do Dr. Tiago, senão a gente vai acabar passando direto para a apresentação. Mas, enfim, vamos acabar pulando, então. A ordem do dia, vamos lá. Havendo quórum regimental para deliberarmos, passamos imediatamente a ordem do dia, contando com a presença dos deputados. Ayrton Lima. Presente, presidente. Carlos Búrigo. Presente, presidente. Elton Weber. Gerson Burman. Presente, presidente. Joel William, presente. Deputada Laura Cito. Deputada Kelly, representando o deputado Paparico. Presente, presidente. Deputada Patrícia Alba. Presente, presidente. Deputado Pedro Pereira. Felipe. Deputado Sérgio Pérez. Deputado Dr. Tiago. Deputado Valdeci. Temos a presença de 6 parlamentares. Infelizmente, com a presença de 6 deputados, não temos quórum para a ordem do dia. Então, passamos imediatamente para a participação do seu Arnildo, da SIGA Mobilidade Urbana, para apresentar o projeto sobre o trem regional da Serra Gaúcha. A palavra já está com o seu Arnildo para fazer as devidas apresentações, Arnildo. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos. Em nome do seu Joel, do Mr. Búrigo, dos demais deputados presentes, agradeço o convite da casa e nesse interim, os últimos 7 anos foram discutidos assuntos sobre mobilidade urbana, sobre cidades inteligentes. O Búrigo bem sabe disso. Na Serra Gaúcha, Caxias, Bento, Gramado foram sempre as cidades mais visadas nesse sentido, né? Mas no contexto específico, o ex-governador, ex-vereador de Caxias, deputado, Ivo Sartori, iniciou uma caminhada no final dos anos 90, com um projeto que ele iniciou entre 5 municípios, entre Bento e Caxias do Sul, chamado Trem Regional da Serra Gaúcha. Esse trem teve semi-projetos ou pré-projetos apresentados, buscou-se recursos a nível estadual naquela oportunidade, nos inícios aí de 2000, 2001, 2002, mais projetos foram apresentados em 2007, esses feitos por uma empresa brasileira de Santa Catarina, e naquele momento se apresentou o projeto do trem da Serra Gaúcha e buscou-se recursos a nível federal. Naquela instância não se conseguiu nenhum tipo de recurso, então a SIC Caxias, através também da UX, criaram um comitê em Caxias do Sul do trem da Serra Gaúcha. Ele foi alocado inicialmente na universidade, depois passou para o campus 8 da UX, onde teve vários coordenadores e organizadores, junto com os deputados e os prefeitos dos 5 municípios da região da Uva e do Vinho.
Novamente, apresentou-se em 2008, 2009 esse projeto, novamente não conseguiu recursos para dar andamento para um projeto executivo e para depois a implementação. Naquele momento, já passando-se os anos, então 2012, 2013, 2014, o então diretor de projetos executivos da parte da SIC de Caxias, ora falecido, ele me convidou para participar das reuniões e eu, daquele momento em diante, 2014, 2017, me inteirei do assunto do trem e buscamos algumas formas de ver empresas brasileiras que tivessem capacidade para desenvolver esse projeto. Não encontramos, e as que nós buscamos fora do Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, o custo era de muitos milhões de dólares e não se tinha valor nenhum em caixa para desenvolvê-lo. Então, aquele momento em diante, nós buscamos uma parceria com a CGLA em Washington, nos Estados Unidos, que é um órgão de um fórum mundial com os 100 maiores participantes, isso é, investidores que tinham interesse em obras de infraestrutura. E ali, então, se encontramos interessados nos Estados Unidos e na China, na Espanha, na Alemanha, e alguns deles estiveram no Brasil, estiveram em Caxias do Sul, Bento, na região das Hortênsias, conhecendo. Só que de uma apresentação em 2017 e 2018 em Washington, nos Estados Unidos, foi apresentado um modelo original entre Bento e Caxias do Sul, um trem de passageiros. E não houve interessados devido ao retorno financeiro do volume financeiro de pessoas que iriam usar o trem. Então, naquele momento, o chefe da Dilma no governo, que era o Levi, o Joaquim Levi, estava comigo na apresentação do primeiro dia. Disse: Arnildo, conversa com o pessoal lá de Caxias e da região, se eles tiverem interesse, a gente amplia esse projeto e aí nós com certeza conseguiremos ter interessados em bancar o projeto. Isso foi feito naquela noite. Conversamos com a SIC, com os prefeitos, e os prefeitos me autorizaram a ampliar e, então, colocar a região das Hortênsias no contexto e fazer a locação até a Vacaria com o Tronco Sul. Naquele momento, não havíamos ainda conversado com o Rumo, com ninguém dos partners desse projeto e das autorizações necessárias. No segundo dia do evento, então, tivemos a participação de 3 grandes empresas internacionais com interesse, a Kettler International, a Hill International, e o terceiro nome me foge à memória nesse momento, e eles então fizeram um memorando de intenções para conosco. Nós trouxemos isso de volta para o Brasil e, na sequência, apresentamos no MOB Caxias para a universidade, para o então Comitê do Trem da Serra Gaúcha, e se evoluiu naquele sentido em mais informações sobre o projeto e o que geraria em termos de retorno para a empresa que fosse ganhar essa futura licitação para montar o trem. Muito bem, 2 anos se passaram, houve a pandemia neste interim e reapresentamos isso em Nova York, no fórum também dos 100 maiores investidores. Houve a reintenção dos investidores em participar, e aí sim, então, criamos um novo comitê da Serra Gaúcha, com os 14 municípios envolvidos, e se criou um consórcio do trem regional da Serra Gaúcha. Esse consórcio tinha, através da presidência, então, do prefeito de Farroupilha, 2 anos para se consolidar, ou teria que ser tudo repassado para uma empresa privada, e essa empresa privada, então, teria que dar cunho do recado e dar sequência a esse projeto. Passaram-se os 2 anos, em 2021, para no início de 2022, e realmente 9 municípios
fizeram a consolidação do consórcio, mas ainda faltavam os outros 5. Aí tivemos uma grande reunião que ocorreu em Gramado. Essa reunião, então, reuniu os prefeitos, e os prefeitos decidiram e assinaram em ata que teria que se encontrar uma empresa privada para dar sequência. Conhecendo o eleitorado da Serra Gaúcha, não que os prefeitos não trabalhassem, mas a demora em aprovação, e as suas câmaras têm o seu rito natural, eu, no início já de 2018, como já era parceiro da empresa Siga Mobilidade em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, me associei a eles, e que eles já faziam parte da montagem desses metrôs de linha 4, da linha 7 em São Paulo, de uma parte da linha no Rio de Janeiro e Brasília. E a Siga também tem um braço aqui em Porto Alegre, que hoje continua ainda, que é a Siga Pay, dos estacionamentos, né? E aí fizemos projetos com o Itaú aqui, com o Cielo, em várias obras de mobilidade, e eu acabei adquirindo por completo a parte da Siga Mobilidade, eu como empresário, e assumi o termo em ata de dar continuidade ao projeto do trem da Serra Gaúcha. Com o acordo e o ok dos prefeitos, então, naquele momento, em 2001, 2002, demos essa prioridade, fomos aos Estados Unidos, conversamos, então, pela primeira vez sobre o projeto com o Banco Mundial. O Banco Mundial deu o positivo, a agência amiga se tornou a garantidora desse processo, então, aí tivemos que apresentar um valor pelos estudos preliminares, e depois contratamos a Trimble International, que é uma empresa americana que trabalha para o DENIT. Ela tem um software que calcula todas as questões de estradas de rodagens, de trens, e ela, nesse modelo, ela consegue minimizar o custo da obra e ver qual era o melhor trajeto. Trabalhamos em cima disso, fizemos um trajeto preliminar. Esse trajeto está num dos slides a ser apresentado, e agora estamos indo para o projeto executivo, que é preparar esse projeto. Esse projeto ele tem um custo de quase 100 milhões de reais, que já temos alocação também com parceiros internacionais para aportar, e no ano de 2025, 2026, iremos executar essa parte do projeto executivo, e também, a partir de então, e por isso da vinda ao teu encontro, já de comunicar o Estado do Rio Grande do Sul dos nossos interesses e da necessidade do Estado fazer parte desse processo doravante, devido à questão das licenças dos pontos das estações de passageiros, das estações de transbordo de carga. Isso, então, iniciou-se na COP29, conversando com a Marge em Baku. Já temos agenda com ela no início do ano também, para dar os provimentos necessários em relação às licenças, e a apresentação também, então, do poder de pagamento dessas instituições internacionais junto ao Banco Mundial, de que elas tenham o cacife, digamos, tenham o recurso necessário, conforme a nova modelagem do BNDES, de que nenhuma obra de infraestrutura acima de 1 bilhão, ela tem que ter todo o valor alocado já em conta específica para o projeto. Tomamos esse cuidado de buscar esses parceiros internacionais, então, para ter esses recursos de 1,5 bilhões de dólares, que é o custo desta obra, já com a aquisição dos veículos, digamos, primeiro do trem de passageiro. Quem fabricará será a Marco Polo. A Marco Polo é parceira desse projeto, então contrataremos 8 unidades de 4 veículos cada unidade para o uso diário, e a Randon, através do modelo de seus containers de carga. Hoje a Serra Gaúcha ela trabalha com 27 APLs, que são arranjos produtivos locais, e a Randon ela tem modelos de vagões para cada um desses APLs. Então estaremos contratando 3 conjuntos, 3 comboios, digamos assim, de 100 vagões cada um,
para esses APLs, então vai ter um de ida e de vinda a partir das 0 hora às 5 da manhã entre Bento Gonçalves e Vacaria. Vacaria se une ao Tronco Sul. No Tronco Sul temos uma pré-parceria já com a Rumo, onde a gente paga royalties, porque a prefeitura, a SIC de Vacaria, decidiu antecipar já esse processo e já está fazendo a sua estação de transbordo de passageiro e cargas por conta própria dos empresários. Contudo, toda a outra parte também é privada, dos outros 14 municípios, e tivemos a grata notícia também, antes da viagem para Baku, que o prefeito de Flores da Cunha tem todo o interesse de ter esse acesso, juntamente com o Grupo SINC, do transporte dos combustíveis, e também o grupo que tem os materiais de britador das estradas, que fornece para toda a Serra Gaúcha. Eles também, então, teriam esse material para fazer a cama do trem. O trem, para os senhores entenderem, ele tem hoje uma margem de 65 metros de largura por 372 quilômetros entre Bento e Vacaria. Esta área, só em alguns pontos, a Rumo tinha antiga linha de trem. Digamos que 80% dessa linha é totalmente nova, é zero bala. E fizemos essa busca junto ao DENIT e à ANTT. A ANTT já deu o ok, já deu o protocolo de início desses processos e estamos aguardando, então, a entrada do capital para gerar o projeto executivo que a Trimble executará. O segundo ponto importante, entre São Francisco de Paula e o Porto de Arroio do Sal, houve o interesse do município e de algumas empresas, inclusive a que está cuidando do porto, de que também houvesse uma extensão do trem da Serra Gaúcha para aquele ponto. Contudo, sabe-se que as licenças ambientais para a descida e o desnível de mais de 800 metros, nos modelos atuais de trem, é praticamente impossível. A única modelagem que funciona é um Hyperloop de descida de carga e subida de passageiro. Essa modelagem está sendo experimental ainda a nível mundial. Conversamos com o pessoal da Itália, conversei com o Elon Musk, conversei com outro grupo americano e com um grupo espanhol, e esses grupos se colocaram à disposição de fazer um teste no Brasil. Eles já têm testes na Índia, na China, na Alemanha, em Dubai, nos Estados Unidos, para ver se esse modelo funciona. Em funcionando, acrescenta-se também mais 80 quilômetros a linha inicial e mais uns 20 e 30 entre Caxias, o Campus 8 da UX, até Flores da Cunha. Muito bem, nesse contexto, esses dois pequenos novos trechos ainda estão, só foi feito um pré-projeto de modelagem da linha, do traçado. A Trimble é que cuidará, a partir de março, da definição final. Os prefeitos já estão informados, as câmaras de vereadores já estão informadas. Aos prefeitos cabe ser fiscalizador desse processo. Não colocarão recursos diretos. A única função do prefeito é, junto com a Câmara, decidir o local onde serão as estações de transbordo de passageiro e das cargas. Terão 5 transbordos de carga nesse processo. Um na saída em Bento, outro em Caxias do Sul, o terceiro em Canela, que é junto a também o novo aeroporto internacional de Canela, e no final que seria o de Vacaria. No meio dessa história, chegou o processo de um projeto de Fórmula 1 que está sendo alocado em São Francisco de Paula. Sei que as negociações estão bem avantajadas, estão na fase da aquisição das terras, e aí foi solicitado, devido à necessidade da FIA, de que, primeiro, teria que ter na região um aeroporto internacional, e segundo, que teria que existir algum tipo de transporte em massa de equipamentos e cargas. Então, somou-se, possivelmente haverá uma outra estação de transbordo de carga dentro do
do projeto da Fórmula 1. Isso está sendo discutido, está sendo tratado e será decidido neste próximo ano. Todos esses grupos de empresários e pessoas e prefeitos estão acompanhando ou monitorando os passos que a SIGA está dando nesse processo e teremos provavelmente até o mês de março essa consolidação em relação ao trajeto final. Dos 14 municípios iniciais, 9 prefeitos já apresentaram a locação, onde é que vai ser a estação. Cada estação ela tem uma média de 1 hectare de necessidade para passageiro e mais ou menos uns 2 hectares em relação à área para transbordo de carga. Foi muito questionado, foi muito debatido nas câmaras de vereadores a questão de corte de empregos da questão dos caminhões de transporte. E aí mostramos que as cargas existentes, o transporte local, intermodal entre as fábricas, levar até o trem que vai levar para o porto ou para o aeroporto e vice-versa, a distribuição, duplicaria a necessidade de caminhões. Vai sim ser cortado as carretas, não vai ser necessário grandes caminhões, mas os caminhões truques, eles terão uma grande necessidade na região e isso, então, em conversa com o Sindicato dos Transportes, conseguimos provar a eles essa mudança de modelo só, mas que não diminuiria a geração de emprego e renda. No contexto geral de cargas e de todo o processo, o trem também ele é autossustentável agora, com a carga em conjunto com o transporte de passageiro. É sabido também que a região das Hortênsias é o principal polo de atração turística, em torno de 9 a 11 milhões por ano. Houve a queda em relação à pandemia, mas isso logo está retornando. Infelizmente, o estado do Rio Grande do Sul sofreu essa questão das enchentes, mas também está passo a passo se recuperando e, com certeza, novas linhas de trem no estado do Rio Grande do Sul serão implantadas. Mas, de pronto, sei que também há o interesse de um grupo daqui de Porto Alegre, indo direto a Gramado, transporte de passageiros, que com certeza será muito lucrativo para tais empresários e para a comunidade em si. Novamente, os aeroportos estão se remodelando. O de Porto Alegre ainda não está com sua carga total, mas na sequência, mesmo com os aeroportos regionais, o novo aeroporto de Vila Oliva, o de Canela, o de Torres e os outros serão, aos poucos, remodelados para as necessidades. Também houve uma grande conversa em Caxias do Sul, onde o prefeito Adiló optou por ele dar coordenação direta e não tem nenhum processo junto com a SIGA, de a SIGA fazer o trecho do Campus 8 até o novo aeroporto de Vila Oliva, que dá em torno de 52 quilômetros, mas que também querem a passagem do trem naquele ponto deste modal viário. Então, deixei a cargo do prefeito e de seus secretários, e eles estão tratando desse assunto para ver como será desenvolvido aquele trajeto que é independente, nesse momento, do traçado do trem da Serra Gaúcha. Vou pedir para o Mister passar, então, aqui meia dúzia de slides aí, onde vai dar informação assim, parcial do que é o trem em si. Eu não vou ler isso, é só vocês olharem, acho que cada 30 segundos tu trocas, né? Sim, está em processo. Perguntando, porque nós não temos mais muito tempo, porque deveria que temos sessão hoje às 10, né? Uhum. Te pergunto, Arlindo, a SIGA tem capital financeiro para executar os projetos ou tudo depende de possíveis investidores? Sim, nós já temos um C-Bond americano de 250 milhões de dólares à nossa disposição.
em acordo com o Banco Mundial e com a agência amiga do Banco Mundial, e nós estamos fazendo uma colateral, a SIGA está fazendo uma colateral e captará esse recurso nas próximas semanas, fará a internação desse recurso para esse projeto. Capital próprio, nesse momento, a SIGA não tem, ela buscou isso a nível internacional. E também tivemos contato com o Pactual aqui no Brasil, com o Bradesco, com o Itaú. São empresas que têm interesse, são bancos privados que têm interesse em participação. Por que disso? Porque nós colocamos na linha de produção em si, com a RGE, com a CPFL, a questão dos restantes 30 metros de cada lado, praticamente, 25 metros, o plantio de florestas, o reflorestamento, e aí utilizaremos os créditos de carbono. Então, para vocês terem uma ideia, na etiquetagem e na questão do crédito de carbono, o retorno da cogeração de energia se projetava antes de 8 anos para pagamento desses 1,5 bilhões. Com a internação e com a colocação da parte dos créditos de carbono, ele baixa para 4. Então, porque são 372 quilômetros, 15, 20 metros de largura a cada lado. Tem áreas que ainda estão florestadas e não serão desflorestadas. Então, isso dá um plus bem grande, onde os empresários internacionais viram isso e criaram credibilidade ao processo. Deputado Burgo pediu a palavra ali. Bom, primeiro, bom dia, Arnildo, presidente Joel. Parabéns pela apresentação. Acho que, em rápidas palavras, tu conseguiu fazer toda a cronologia que se passou sobre essa luta meritória do trem da Serra Gaúcha, né? Infelizmente, o nosso país, em algum momento, optou por nós termos uma logística rodoviária e esquecemos daquilo que o mundo inteiro trabalha, que é a questão do trem, Joel. Por cima, acompanhei um pouco essas lutas, inclusive quando nós estivemos na Prefeitura de Caxias do Sul com o Sartori, e eu estava lá como secretário, que foi em 2008, 2009, onde se trabalhou muito junto ao governo federal a questão da viabilidade da implantação, da execução do projeto, depois possível implantação. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, o seguinte: além do projeto, que tudo tem que começar por um projeto, né, de viabilidade econômica, enfim, e o projeto executivo. Além do projeto, o traçado de todas essas linhas, a minha primeira pergunta, ele já está definido? Segunda pergunta: evidentemente que nós vamos ter, presidente Joel, um valor muito alto em desapropriações. Se o projeto ele vai levar em conta onde não é urbanizado, para que não se tenha um custo tão alto? É a segunda pergunta. E a terceira pergunta é a questão da Rumo, né? A gente sabe que a Rumo ela tem a concessão, né, do trem no troncal sul, né, do país, e a gente tem visto que ela não tem muito interesse, porque financeiramente não dá resultado, aqui no Rio Grande do Sul. E me parece que em final de 25 ou 26, ela detém essa concessão até final de 25 e 26, e vai ter que novamente renovar ou fazer uma nova concessão. O que a gente tem notado, e é onde eu tenho participado, é que a Rumo não tem interesse nenhum em investir aqui. Então, esse é um entrave. Se ela continuar tendo essa concessão, provavelmente ela não vai investir aí. Vocês têm levado isso em conta, e eu queria só que tu me pincelasse essas 3 questões assim, rapidamente. Bom, em relação às indenizações, foi alocado 200 milhões de dólares inicialmente, de 1,5 bilhões, para pagar essas mais de 2.000 indenizações. Isso já está mapeado? Já está pré-mapeado pelos municípios, já me passaram uma cópia preliminar, só que no traçado original, que é o pré-traçado, ele passa
por regiões populosas. Essa é a questão. Isso, então, a Trimble tem uma incumbência nos próximos 6 meses de talvez aumentar um pouco a quilometragem e desviar alguns pontos. Caxias é um exemplo, está tudo urbanizado e tem invasões dentro ali da área dos trilhos de trem. E isso está consolidado. Será muito difícil. Exatamente. Por isso, se optou inicialmente, o que se apresentou, inclusive, para a Prefeitura de Caxias, o Campus 8, e a UX concordou de fazer um terminal aí onde poderia seguir um ramal para Flores da Cunha, outro para o novo aeroporto de Caxias, e dali seguiria para Nova Petrópolis. Não entraria na área densa urbana da cidade de Caxias do Sul. Bom, em termos de valores, nos pré-estudos, esses 200 milhões de dólares seria o suficiente, porque estaríamos indenizando uma parte de cada terreno que estaríamos passando. Segundo, há um processo de indenização em termos de crédito de carbono. Cada estação ela terá 50 lojas. Essas 50 lojas seriam inicialmente criado um fundo imobiliário, e esse fundo imobiliário ele vai, digamos, reverter valores para essas famílias. Então, existem alguns modelos que estamos criando, e o Gravina, que é o nosso operador oficial em termos de negociações e num projeto especial que está sendo criado por ele. Também temos aqui um ministro que está cuidando também da parte de indenizações, né, que é o Milton Soares. Então, temos equipe que estão estudando toda essa parte de modelagem para podermos chegar em março agora e apresentarmos oficialmente tudo isso. A Rumo, tivemos várias conversações, inicialmente sempre com o MOB Caxias. Então, até existia um outro tipo de traçado, que seria de Vacaria direto a Bento, e que também não saiu do chão. Que seria mais para carga. Exato. E também não saiu do processo. Mas a Rumo, nas 2 reuniões que tivemos lá no Paraná, através da Giane, então a diretora desse processo, ela disse que, sendo privado, eles não vão interferir. E nós pagando royalties para ele na estação de Vacaria para o transbordo de carga, sem problema nenhum. Eles só não vão se envolver nessa linha nova. Então, já está, digamos que 99% decidido que eles não vão pôr nenhum centavo de dinheiro e nem terão a participação direta. Bom, mas tudo isso passa pelo segundo momento, que é o traçado final. Esse traçado final, agora com esses mais 2 pontos, que é Flores da Cunha e o Porto do Arroio do Sal, em se consolidando, eles aumentam em mais de 100 quilômetros também isso. E aí também tem um plus que tem que se buscar no recurso externo para fazer essa parte da linha. Na questão específica do Porto, utilizando a Hyperloop e a BR, a RS que desce para lá, a Rota do Sol, fazendo ele elevado no sistema alemão, no sistema de Dubai, teria todas as chances de se concretizar e com fácil licença por parte da FEPAM aqui no Estado, segundo a própria margem. No restante, a parte intermunicipal, são licenças diretas do IBAMA. Isso já foi acordado há 3, 4 anos atrás, ainda no governo Bolsonaro, com o então ministro Tarcísio, e o próprio IBAMA naquele momento. Claro que todas essas renegociações se reiniciam a partir do projeto executivo. Então, e tu fizeste uma terceira pergunta que... Não, é o traçado que tu disse. Perfeito. O traçado, a indenização e a Rumo. Eram essas 3 coisas. O traçado estará em nossas mãos no início de março, segundo a Trimble. A Trimble já fez 5 incursões. Ela fez de helicóptero, de avião, por terra e por drone. E por drone eu acompanhei todo esse trajeto de 372 quilômetros. Então, inicialmente, lá nos projetos onde vocês tinham iniciado, o Sartori iniciou, teria-se a necessidade de até 5 túneis ou 7 túneis. Conseguimos reduzir, então, aumentando um pouco a quilometragem, para no máximo 2 túneis. E, infelizmente, são 14 pontes sobre rios,
e 2 pontes grandes, uma entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul, perto da Piá, na parte de trás ali, que dá mais ou menos uma ponte de 2 quilômetros e mais de 200 metros de altura, e a outra entre Cambará, naquela região ali, Bom Jesus, acho que é Jaquirana. São José dos Ausentes. Naquela região também tem uma área que precisa de uma ponte de grande porte. Então, tudo isso também já está mapeado e já está nesse valor de 1,5 bilhões. O projeto inicial de vocês, naquela oportunidade, era de 400 a 700 milhões de reais. Mas com essa ampliação para 14 municípios e todas essas obras de infraestrutura, todas essas estações de passageiros, as estações de transbordo de carga, tem essa necessidade desse grande aporte financeiro. Presidente, antes, eu acho que o senhor tem que terminar, né? Porque a gente tem... A única coisa que eu acho que ele podia nos colocar aqui, não precisa ser na audiência, que nós temos que encerrar em 2, 3 minutos, é como é que ele tem feito a interface com o governo do Estado. Acho que é o secretário, é o vice-governador Gabriel, né, que tem trabalhado nisso. Tive algumas, 2 ou 3... Sim. 2 ou 3 interveniências com ele, depois com o Arthur Lemos, foi o que eu mais conversei, e 2 vezes com o governador em Caxias do Sul, e nós combinamos que seria iniciado por esse processo aqui, por uma audiência pública, e aí sim levaríamos as necessidades e o apoio do governo do Estado para o projeto do trem da Serra Gaúcha. Se me permite, Búrigo e Arnildo, a gente poderia, para a gente poder também objetivar, vocês nos mantêm informados assim que definiu o traçado final, e aí nós marcamos uma audiência, digamos que seja lá em março, por aí sim, marcamos uma apresentação para o governo com o traçado final, com o que exatamente precisa, o que compete, nós temos exatamente o que o governo precisa, precisamos encaminhar as licenças ambientais de trecho tal até trecho tal, aí convidamos a Marjorie, convidamos o Gabriel e convidamos o Arthur para participarem de uma audiência, e aí convidamos aí os prefeitos, vereadores, para a gente poder também tirar as dúvidas, né? Mas então era importante definir isso, ter isso basicamente definido, e aí nós vamos nos falando, aí o Felipe põe em pauta aí, e aí marcamos a audiência pública aqui em conjunto, aí, Búrigo, e chamamos todos aí para poder fazer uma apresentação aí já bem objetiva nesse sentido, porque para nós trazermos o Arthur, o vice-governador, é importante nós temos o trajeto definido, ter mais ou menos já definido quem serão os investidores, da onde, quem são objetivamente, vai ser esse, mais ou menos definido nessa linha, e aí também para nós poder encaminhar a demanda que compete ao Estado em termos de licenciamento e de outras autorizações que assim possivelmente sejam necessárias. Certo, Edu? A gente agradece a tua participação, os teus convidados aí, acho que foi um primeiro momento. Hoje nós temos uma votação, já começa às 10, aqui hoje está um pouco diferente o fluxo hoje da casa, mas eu agradeço a presença do deputado Búrigo, que é ali da região, mas a gente vai dar sequência conforme as tuas sugestões aqui, e, Arnildo, vamos acompanhando e torcemos, Arnildo, que possa realmente dar sequência nesse projeto, tá bem? Mister, obrigado, Búrigo, obrigado à casa, obrigado ao pessoal, os engenheiros e pessoal que me apoia aí nos projetos que estiveram aqui também. Bom dia a todos. Obrigado, um grande abraço a todos. Ótima semana.